Jesus. Um domingo de Páscoa, um dia abençoado, como todos os outros, como todos os demais, em nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, boa noite você que nos visita pela primeira vez. Amém? Que a graça, que a paz e que o amor do Espírito Santo nos abençoe aqui nessa noite. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero convidar todos a abrir uma palavra aqui para a gente poder meditar no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 7. Amém. Livro de Josué, capítulo 3, verso 7. Vamos ler? Diz assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel. Para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram as águas, versículo 16 eu estou, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoavam totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação
o atravessou pisando em terra seca. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia de vida aqui, Senhor. Obrigado por esse momento aqui, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado pelo Teu amor aqui, Deus. Obrigado pela Tua vida, Espírito Santo. Nós Te agradecemos aqui, Deus, em nome de Jesus. Deus, nos guarda nesse lugar, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração aqui, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Hoje é Páscoa. Nós sabemos que a data propriamente dita, a data festiva, foi reservada um dia no ano para que possa se comemorar, se lembrar. Mas para nós, todos os dias nós deveríamos recordar da Páscoa, naquilo que ela simboliza para nós, naquilo que ela tipifica para nós, naquilo que ela realmente, o significado da Páscoa deveria ser para nós, para a igreja, os filhos. A Páscoa, ela deveria ser lembrada todos os dias, porque todos os dias nós talvez não chegamos a viver na prática, com certeza não, as prisões e as cadeias e todo tipo de escravidão que se dá nesse tempo, ele se dá de uma maneira diferente, ele se dá de uma maneira muito mais espiritual. Mas o povo de Deus, ele chegou a viver tanto no espírito como na carne. Então eles sabem o que é ser escravo. Talvez a maioria de nós, com certeza, a gente sabe o que é o sentido da escravidão no intelecto, no espírito, ou seja, quantas coisas eu quis fazer, eu não conseguia, e eu me sentia preso e eu não sabia o porquê eu era preso, ou do que eu era escravo. Mas a partir do momento que chegou até a mim o entendimento da mente de Cristo, eu entendi, eu fui liberto, e agora eu posso ir e vir, porque Cristo me libertou. Mas mesmo assim se dá de uma maneira diferente, porque é uma escravidão que não está subjugado a um trabalho forçado, a uma lida, a prática de açoite, uma prática de castigos. Não foi, a gente não chegou a viver isso, a gente não vive isso. Até tem alguns lugares no mundo, eu acho que ainda tem esse tipo de situação, mas o povo de Deus, eles sabem o que é a escravidão no espírito e na carne. Então, irmãos, todo aquele que vive a experiência, ele tem uma legalidade maior para falar. Mas isso não significa que nós não podemos dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A Páscoa hoje, a Páscoa cristã, ela é uma festividade importante. Ela tem uma representatividade para o cristão, para o cristianismo, porque representa a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Filho de Deus. Ou seja, de alguma maneira, a Páscoa ela leva à superfície daquilo que está no coração a nossa memória, muitas coisas que nos dão esperança, por causa da ressurreição de Jesus. Ou seja, porque Ele vive, se eu creio nele, eu viverei também. Se Ele sofreu e venceu, porque ele está em mim e eu estou nele, eu também posso sofrer, mas eu vou vencer. Quando Ele diz que no mundo há todo tipo de aflição e adversidade, e quando Ele diz, olha, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Ele se faz presente na minha e na tua vida, Ele é a força que gera em nós
o ânimo que nós precisamos para pelo menos suportar. E para nós aprendermos a vencer as nossas batalhas pessoais, para você vencer todo e qualquer tipo de adversidade, irmãos, no primeiro momento você nem sempre o ataque é a melhor arma. Não, às vezes nós precisamos aprender a suportar aquilo que está acontecendo. E talvez enquanto você vai suportando, você vai entendendo o que está acontecendo. E quando você vai entendendo o que está acontecendo, Deus te dá uma estratégia de ter uma reação correta diante da situação. E não só fazendo qualquer coisa. Quantas vezes algo que se deu contra nós, a gente saiu em forma de ataque, mas fazendo qualquer tipo de situação que nós achávamos que deveria ser feito, e a gente não teve êxito. Por quê? Porque não foi estratégico, não foi a ação correta, não foi aquilo que deveria ser. Muitas vezes foi movido pela carne, foi movido pela uma indignação, foi movido por um rancor. Não, nós temos que estar desprendidos de todas essas coisas. Então, todo o processo que nós venhamos a passar, as fases de um processo, nós também precisamos aprender a suportar. Suportar faz parte da nossa vida. O Espírito Santo nos foi dado para que nós pudéssemos aprender a suportar. Quantas coisas, se você parar para pensar, você vai ver que não estão resolvidas na sua vida. Nós gostaríamos que estivessem, mas ainda não estão. Mas nós estamos de pé, porque Jesus tem nos ensinado a suportar. Então, irmãos, aprender a suportar é importante. E a Páscoa é Jesus. E Jesus é a nossa Páscoa. Ou seja, aquilo que eu não conseguia suportar antes, hoje eu consigo. Quantas vezes nós achávamos que iríamos morrer diante de uma situação? Agora vai tudo para o ar. Agora minha casa vai para o ar, a minha família vai para o espaço, como se diz. Mas não, nós estamos suportando. E por que estamos suportando? Você tem que saber o porquê você suporta. Da mesma maneira que a Raquel leu aqui do Deuteronômio. Entendimento. Saber que tudo que temos e tudo que somos não vem de nós mesmos, mas é graça de Deus. É graça. Saber que o que nós estamos vencendo. E quando você analisa o processo que se dá a vitória na tua vida, você tem que saber o porquê que você está vencendo. Porque você aprendeu a suportar. E por que aprendemos isso? Por causa do Cristo. Porque Ele vive e eu viverei também. Então a nossa Páscoa é Jesus, é a ressurreição, é libertação, é reconciliação, é restauração de todas as coisas a partir dele. Amém, irmãos? O que isso quer dizer na prática? Irmãos, o Egito já não nos aprisiona mais. O Egito já não nos prende mais, ele não tem mais esse poder, só se você conceder esse poder a ele. O Egito, os seus demônios já foram subjugados. Cada demônio do Egito, Deus já subjugou. Quando ele mandava uma praga, ele estava subjugando um demônio do Egito. Ele estava mostrando que eu sou Deus acima desses deuses que vocês creem. E assim é até hoje. Não há religião, não há lugar que possa te levar ao Pai. Só Jesus vai te levar ao Pai. Então é o entendimento. O entendimento, ele dissipa em nós o desentendimento. O entendimento, ele é libertador também. Entendimento é libertador. Irmãos, existe uma guerra hoje. Ainda existe uma guerra contra os principados e potestades. Existe uma guerra contra os demônios. Existe ainda uma guerra no ambiente espiritual. Mas as correntes já foram quebradas. As algemas já foram rompidas. A prisão, ainda que alguém possa estar numa prisão, a porta da prisão está aberta, porque ele já abriu. Jesus já pagou o preço.
Então pode até estar acorrentado, mas a porta está aberta. Tem pessoas que estão num lugar aprisionadas, porque é o entendimento que falta, já não é mais uma libertação somente. Não é a libertação propriamente dita, não, agora é entendimento, é saber, é como tem pessoas que estão aprisionadas e alguém tem que entrar lá dentro e falar assim, ó, sai daí, a porta está aberta, ele já entrou, abriu, quebrou e você pode sair daí. Antes não dava, mas agora dá, porque ele já passou por tudo. Irmãos, se ele já passou, não precisa passar mais. Não pelo processo do preço da salvação. Não, agora o processo é outro. É um processo e o preço é de mortificação da carne. Porque o preço da salvação ele já pagou na cruz. Porque se ele não tivesse pago, nós teríamos que morrer na cruz. Cada um de nós é cruz. E não haveria um que se salvasse. Mas já foi pago esse preço. Então a gente tem que entender essas coisas. Isso vai ser libertador para a nossa mente, para a nossa vida. Irmãos, teve um tempo que alguém tinha que dar o de comer para você, para mim. Todo mundo vai viver essa fase. Teve um tempo que alguém tinha que encarar os teus medos por você. Teve um tempo que alguém teve que ocupar o nosso lugar para encarar os desafios que eram nossos. O que eu estou querendo dizer? Teve um tempo que alguém teve que se colocar na brecha pela nossa vida, como um pai espiritual, como uma mãe espiritual. Essa é a figura de Moisés diante do povo, conduzindo o povo pelo deserto. Irmãos, tem um tempo, quando você não sabe, que alguém vai ter que vir e abrir o mar vermelho para você. Moisés, na figura do Cristo, ele fez o que o povo não sabia fazer. Ele acreditava ele tinha uma clareza de Deus que o povo não tinha. O povo tinha mentalidade de escravo. Moisés teve experiências com Deus na sarça, no deserto. Então Moisés tinha um entendimento que o povo não sabia. O povo estava debaixo de jugo. Então não dá para você pegar uma pessoa e falar um monte de coisa para ela. Ela não vai conseguir nem entender e nem sair fazendo. Então alguém vai ter que vir e falar, vem por aqui, sigam meus bons. Alguém vai ter que fazer esse papel. Moisés é essa figura. Moisés tipifica o Cristo. Ele é o libertador. Ele fez o que o povo não sabia fazer. Ele teve que ter a fé que o próprio povo não tinha. Porque quantas vezes o povo oscilou, mesmo com um monte de sinais após sinais, maravilhas, e assim até hoje. O povo vê Deus fazer algo aqui, e quando chega aqui eles já estão duvidando de Deus. Assim é o povo. Então Deus, no amor de Deus, Ele sempre bota alguém ali até que você entenda. Isso tudo é até que você entenda. Por quê? Porque também, se a gente olhar para pensar o povo que estava preso no Egito, nem autoridade não tinha. Eles não tinham autoridade. Então, irmãos, quando o povo não tem autoridade, porque não tinha recebido, ou pior ainda, tem autoridade, foi-lhes dado, mas nem sabe que tem essa autoridade. Eu não sei o que é pior. Alguém vai ter que vir, vai ter que andar essas milhas por você. Alguém vai ter que vir aplanando o terreno na frente para você vir atrás caminhando. Alguém vai ter que abrir essa porta que você não consegue. Então tinha algumas portas que tem que ter um Moisés para abrir, porque você não vai saber abrir. Irmãos, no processo da caminhada cristã isso é normal. Porque vir para Jesus existem as fases de crescimento espiritual. Existem os filhinhos, os jovens e os pais. Então ninguém chega pai. Ninguém chega pai na fé. Todo pai vai ter que ser filho na fé. Porque a última vez que Deus gerou direto um pai, ele desobedeceu. Adão foi gerado pai diretamente.
E por não passar pelo processo de filhinho e jovem, ele desobedeceu. Então agora o processo é filhinhos, jovens e pais. Por quê? Porque todo mundo vai ter que aprender a obedecer ao Moisés. É assim. É por isso que ninguém mais nasce grande. Todo mundo nasce dentro de um processo e vai ter que passar por um desenvolvimento. Assim é, tanto no natural quanto no espiritual. Vai ser assim, irmãos. Alguém vai ensinar para você o que você não sabe. E por que é importante? Porque você vai ter que aprender a obedecer. Porque no processo natural você independe, você vai crescer. Num processo natural, se você não tiver um cuidado com o seu corpo, se você não tiver uma alimentação correta, você não vai deixar de crescer. Você vai ter algumas anomalias, mas não vai deixar de crescer. Num processo espiritual, não. Você pode ter um homem de 50 anos, de 60 anos e ser um bebê na fé, porque você não cresceu espiritualmente. Então a gente tem que entender esses processos. A gente vai ter que passar por esses processos. Então não pensa que apenas se fechar, nem você fechado com Jesus, você não vai desenvolver. Você vai ter que passar pelo processo. A Bíblia diz que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. O sofrimento traz crescimento. Calor faz. Irmãos, você já viu como é que você faz para um bolo crescer? Como é que faz para um pão crescer? Como é que faz para assar um pão? Ele tem que ir para uma temperatura acima da sua própria. Um pão, a massa do pão só na temperatura normal não assa o pão, vai ter que ir para o forno. Então, para poder gerar aquilo que realmente está nele, vai ter que se expor ao ambiente, uma temperatura maior. Então, irmãos, isso faz parte, não tem como fugir, mas é decisão, e cada um vai tomar a sua decisão. Não adianta, vai ser assim. Então, irmãos, todos nós vamos precisar de um Moisés, todos nós vamos ter um Moisés, porque vai ser assim. Mas tem alguns lugares, chega um momento na nossa vida que o Moisés ele sai de cena, e agora é com você. Agora é com você. Tem alguns lugares que você só vai acessar se você tiver a chave. Irmãos, entenda que tem lugares universais que você entra no coletivo, você não tem a chave e entra junto. Por quê? Porque diz respeito a um coletivo. Agora tem lugares daquilo que Deus separou para você, para a tua casa, para os teus filhos, onde toda a tua família está dependendo da tua posição em sacerdote. Você só vai conseguir acessar se você tiver a chave. A chave. Irmãos, e a chave não é só fé, a chave vai ter que ser, fé mais ação. É fé mais entendimento, mais ação. Porque não adianta fé sem obras, ela não serve para nada. Você vai ter que se posicionar no lugar correto. De alguns lugares, para você poder acessar, você vai ter que entender que a chave é a sua própria vida. O Mar Vermelho, um Moisés veio e abriu para você, mas o Jordão, você vai ter que usar, você não vai poder usar a vida de outro. O Jordão para abrir você, não dá. Moisés já nem estava mais aqui, agora era Josué. Mas você lembra do Mar Vermelho como é que foi? Moisés chegou, pegou o cajado, bateu, o mar abriu. Agora Josué vem e substitui Moisés. E por que o Jordão não foi aberto da mesma maneira? Não foi. Ele falou assim, aqueles que levam a presença vão pisar com a planta dos pés. Não, tem lugares que o Moisés não vai poder abrir para você.
Ainda que ele tenha autoridade, não vai poder abrir. Por quê? Porque vai ter que ser você a chave da tua vida, meu irmão. Você não vai poder usar a vida do outro. Você não vai poder usar a vida do outro. E por que isso? Porque, irmãos, o Mar Vermelho, os egípcios estavam correndo, perseguindo o povo de Israel. Então estavam os egípcios aqui, exército. Aqui estava fechado porque tinha o Mar Vermelho, e aqui estava o povo de Israel, não tinha saída. Só que eles estavam vindo de uma libertação, um povo escravo vindo de uma libertação. Então Deus pegou um homem e falou: toca aí que eu vou abrir e vocês vão passar. Era uma libertação que eles estavam saindo. Aqui não, no Jordão eles estão para acessar algo. Então é diferente. Quando Deus está libertando você de algo, Ele deixa que alguém venha e faça algumas coisas que você não consegue fazer. Você nem sabe o que fazer. Então Deus sempre levanta alguém para ir na frente, te dando passo, para mostrar como é que faz, para mostrar Deus, que Deus é Deus. Você vai ter alguém por você, mas chega um momento que, se você quiser acessar a terra prometida, se você quiser acessar Canaã, você vai ter que usar a sua vida. E o que vai determinar o sobrenatural, você entende o que é sobrenatural? Sobrenatural é algo que é sobre, está acima. Irmão, quando vem o sobrenatural, tudo que é natural tem que se submeter. Quando vem o sobrenatural de Deus, o que é natural vai ter que se submeter ao sobrenatural. Então, irmãos, para abrir algumas portas, para ter acesso a alguns lugares, a vida, a nossa vida, vai ter que estar carregado da presença. Vai ter que ter a presença de Deus. Os levitas carregavam a arca de Deus nos ombros. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. E eles levavam aqui, ó, nos ombros. Os levitas. E quem são os levitas hoje? Somos nós. É você. Quem são os sacerdotes hoje? É você. Só tem um sumo sacerdote, é o Cristo. Mas todos nós somos sacerdotes. Então, irmão, não adianta você querendo ou não, nós precisamos entender, porque a nossa casa, ela depende de tudo isso. Os nossos filhos dependem de tudo isso. Porque eles nunca vão poder alcançar. Eles não vão poder talvez acessar um lugar porque você não acessou. Então você vai ter que buscar entender para que os seus filhos não passem por aquilo que você passou. Presta atenção aqui, irmãos. Para os filhos poderem ir mais longe do que os seus pais foram, o pai vai ter que pagar um preço. Vai ter que pagar um preço se tu quiser que o teu filho vá mais longe que você. Ah, mas é regra? Não, não é regra. Toda regra tem a sua exceção. Só que você foi posto nesse lugar justamente para isso. Para você ir na frente, desmatando e tirando as pedras do caminho, tapando os buracos. Você tem que saber o seu papel. Para que os nossos filhos não passem pelo que nós passamos, a gente vai ter que pagar um preço por eles. Então, para eles mais longe, você vai ter que decidir, tomar posição nesses dias. Você vai ter que estar com a presença, porque a presença é a chave. Irmãos, a presença é a chave de tudo. A presença, você vai ter que estar cheio da presença. Quando os levitas pisaram com os pés, o rio, o Jordão se abriu por causa da presença. Quando você está com a presença, o natural, ele se submete ao sobrenatural. Quando você está carregado com a presença, você vai pisar no mar, nas águas, e ela vai se fazer sólida para você caminhar. Foi por isso que Jesus caminhou sobre as águas. Você lembra da passagem? Lembra, igreja? Amém? Jesus caminhou sobre as águas, sim ou não? Porque estava cheio da presença.
E quando você está cheio da presença, tudo que é natural tem que se submeter ao sobrenatural. Então as águas se fez sólida. Quando você está cheio da presença, você proporciona para o outro experiências com Deus, porque você está cheio da presença. Então Jesus, como um pai naquela situação, ele disse para o filho Pedro: pode vir. Mas quem é que estava cheio da presença? Era Jesus, não era Pedro. Só que por causa da palavra de Jesus, ele pegou e Pedro caminhou sobre as águas também. Porque quando você está cheio da presença, você estabelece um caminho para os seus filhos caminhar. E aí você pode dizer assim: pai, pode vir. Os filhos não têm fé ainda para acompanhar, mas você tem. É por isso que você também tipifica o Moisés. Mas para ser um Moisés tem que estar cheio da presença também. Porque toda vez que você tipifica o Moisés, você está tirando uma pessoa de um lugar e transicionando ela para outro lugar. Moisés foi um libertador. Moisés, ele tem uma vocação, uma chamada específica. Moisés é um homem que faz as pessoas transicionar, faz o povo transicionar. Ele tira de um lugar e leva para outro. Só morre no deserto se não tiver fé do povo. Se o povo não tiver fé, isso aqui é uma coisa que nós temos que cuidar. Porque às vezes nós queremos ajudar algumas pessoas, só que elas não querem, então elas vão morrer no deserto. Aí já a culpa não é minha, porque Deus colocou alguém para andar para você. Eu tenho filhos aqui nessa casa, eu sei a minha responsabilidade, mas pode ser que eles morram no deserto, porque processo tem que haver, tem que ter obediência e tem que ter fé. Então até que a sua fé desenvolva, você vai ter que acreditar na fé daquele que Deus está colocando à sua frente. Você vai ter que ser, irmão, não tem jeito, vai ter que ser assim. E assim é em cada família, assim é em cada casa. Jesus repreendeu o vento e repreendeu o mar, porque toda vez que você estiver carregado da presença de Deus, o natural vai ter que se submeter ao sobrenatural. É assim que funciona. Mas como é que eu faço para entrar nesse lugar, começar a desenvolver? Irmãos, abra comigo aí Josué capítulo 3. Você está com a Bíblia aí? Abre, eu queria que você lesse comigo, para ficar mais fácil. Josué capítulo 3, verso 5. Esse verso nós não lemos ali, eu quero ler junto com você. Josué capítulo 3, versículo 5. Amém? Eu vou ler. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você viu aqui? Irmãos, não tem sobrenatural sem santificação. Não existe. Você vai ter que sair, você vai ter que... Como é que eu começo a estabelecer o sobrenatural? Não, você entra no sobrenatural. Você sai do natural e começa a entrar num lugar sobrenatural. Santificação. Você submete a sua vida natural à vida sobrenatural de Cristo. Você pega a sua vida natural e agora você começa a adequar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma vida sobrenatural. Ela não é comum, ela não é natural. Ela é natural dentro do sobrenatural. Ou seja, na ótica de Deus, nós deveríamos viver a palavra como se fosse algo normal para nós. A vida do reino vai ser essa vida do evangelho aqui. É o natural de Deus, não essa vida que nós levamos. Então a gente vai ter que subjugar nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. Por quê? Porque para sair de algo comum, algo natural, você que entra no sobrenatural.
Então você vai ter que perdoar, vai ter que ajudar quem te faz mal. Quem fala mal de você, quem tentou te matar, quem viu você ruim e não te ajudou. Você vai ter que fazer em favor dessas pessoas. Agora, isso é comum nos nossos dias? Não. Isso é sobrenatural. Porque o natural, toda pessoa que foi machucada, ou ela quer machucar, ou ela dá um passo para trás, ela se omite de ajudar alguém que feriu ela. E por quê? Porque ela está tomada de mágoa, de rancor, ela está machucada. Ela está sem razão? Não, ela não está sem razão. Ela está com razão, ela foi ferida. Só que no reino de Deus você não anda pela razão, você anda pelo Espírito. Então, se nós não entendermos esses aspectos da palavra, tem algumas coisas que não vão ser possível acessar. Tem lugares que a gente vai se limitar a viver num campo. É como andar e viver dentro de um cercado, porque você não tem fé, ou entendimento, ou coragem, ou força para romper algumas barreiras, que somente você pode romper. Então, irmãos, jejum, oração, leitura da palavra, são recursos poderosos para que nós venhamos a conseguir uma robustez espiritual, ficar mais forte no Senhor. Não tem outro jeito, não tem. Então a gente entende a Páscoa, a ressurreição, tudo que Deus fez. Irmãos, a Páscoa, a obra que Jesus fez, ela é extraordinária, ela é especial. A obra da cruz é especial, mas saber o propósito daquela obra é essencial. O mundo todo para hoje para ver um filme de Jesus, para postar alguma coisa de Jesus, mas poucos são os que entendem o propósito daquela obra e pararam na obra. Não, irmãos, a obra que foi feita, aquilo que ele fez, aquilo que ele consumou, é para nós darmos uma continuidade. Não é para ficar parado olhando para a cruz. Olhamos para a cruz e nos lembramos dele, que ele passou por aqui, por ali, por amor de nós, mas seguimos para o alvo, damos uma continuidade. A obra é especial, mas o propósito dela é essencial. É essencial nós sabermos o porquê que Jesus fez aquilo. Porque se Jesus fez aquilo e você lembra do que ele fez, mas você não faz nada hoje, é como se ele não tivesse feito nada para você, porque você não tem atitude nenhuma, reação nenhuma, a sua vida não mudou em nada. Eu nem sei que sentido, talvez para alguns, ou para a maioria, só uma data comemorativa. É por isso que eu digo, a igreja ela precisa de entendimento. O povo de Deus, ele perece por falta de entendimento. Nós precisamos dar uma continuidade para a obra. Os pais dessa geração, os pais são um elo entre as gerações. Você pega os antepassados, você pega os netos, quem é que liga? Os pais dessa geração são um elo, somos nós. Aquilo que os antepassados viveram com Deus, aquilo que alguém da nossa família, os avós, alguém que viveu, que pagou um preço por Jesus, isso tem que se estender aos nossos filhos hoje, os netos deles. Eles pagaram um preço, e quando a gente não entende, fica no vácuo, se perde isso, se perde o legado da família. Talvez a palavra chegou até nós hoje. Na minha família, ela chegou por meio de mim. Deus usou alguém
me pregou o evangelho para mim, eu fui. Deus quebrou a maldição na minha geração. Agora eu tenho o trabalho de passar isso para os meus filhos. Os meus filhos serão um elo entre a minha geração e os meus netos. Se eu não passar para eles, vai se perder. Então não adianta nada. O propósito de Deus é um Deus de continuidade. Quando você começa a olhar a Bíblia, ele sempre diz: vocês vão sentar na mesa, vocês vão contar para os seus netos e para os netos dos netos. Deus é um Deus de continuidade. Então não dá para a gente só pensar na nossa vida, não dá para a gente só pensar no nosso eu. A gente vai ter que entender que é um processo de continuidade. A gente está com um bastão na mão e vamos passar o bastão para alguém. Então esses filhos que nós temos hoje, nós vamos ter que prestar conta dos filhos. Como é que tu cuidou? Como é que tu sustentou? Como é que eles me veem? Porque você, pai e mãe, você é a pessoa que eu botei lá para ensinar, para manifestar, para apresentar Jesus para eles. E isso vai ser pedido. A gente vai ter que prestar conta disso. É inevitável. Irmãos, a mensagem só vai chegar à próxima geração se nós dermos uma continuidade. A mensagem de vida, de libertação, de salvação, ela tem um preço para ser liberada. Irmãos, para liberar uma mensagem, é necessário que nós venhamos a nos tornar a própria mensagem. Então existe um preço. Existe um preço. É por isso que a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas de Deus, da palavra de Deus, mas quando você não há essência, não há vida, há corrupção e há todo tipo de sujeira, porque não tem vida de Deus. É só alguém falando a palavra de Deus. Não, essa mensagem ela vai custar um preço para nós. O preço é nós vamos ter que nos tornar a própria mensagem, porque a voz que fala e as pessoas ouvem é a voz da tua vida falando, não a voz que os teus lábios emitem. A tua vida vai ter que falar. A vida é a voz mais alta. A vida ela libera a voz mais alta, que é a voz audível. Porque eu posso falar uma coisa e viver outra, mas quando eu vivo algo em verdade, em essência, eu não preciso falar nada. Então essas verdades vão ter que ser, a gente vai ter que trazê-las para dentro de nós. Irmãos, é por isso que Josué não recebeu de Deus um cajado. Moisés recebeu um cajado, Josué não. Josué não recebeu um cajado, por quê? Irmãos, Moisés recebeu um cajado porque ele foi o primeiro, ele não tinha modelo. Ele foi corrido, ele estava fugido, desencorajado, com medo. Ficou um tempo lá no deserto. Deus teve que pegar ele, dar experiência para ele. Teve que tratar ele, Deus teve que encorajar ele. Tá, mas como é que eu vou saber que tu é comigo? Como é que eu vou saber que tu realmente vai me usar? Tá, Moisés, pega esse pau, esse cajado que tu tem na mão, lança na terra. Quando lançou na terra, virou uma serpente. Pega na cauda, Moisés. É engraçado, quando lançou na terra, virou uma serpente, ele saiu correndo. Aí Deus falou assim, não, pega na cauda. Quando ele pegou na cauda, ficou um cajado novamente. Deus teve que dar experiências para encorajar Moisés, porque ele estava fugitivo, ele tinha matado um egípcio. Ficou 40 anos naquele deserto. Lá ele se casou, estava morando com seu sogro. Ele não tinha um modelo de libertador, ele não tinha um modelo para seguir. Deus teve que gerar nele, Deus teve que estabelecer nele o próprio modelo para o povo. Mas Josué não, querido. Foi por isso que Josué não recebeu um cajado, porque Josué tinha um modelo.
Josué viu as maravilhas de Deus no Monte Sinai. Josué viu o mar vermelho se abrir. Josué viu tudo que Moisés falava e Deus cumpriu com a palavra. Josué estava perto de Moisés. Josué, cada vez que Moisés subia para ter com Deus, ficava às vezes 40 dias lá em cima, Josué ficava olhando. E quando Moisés descia do monte com o rosto resplandecente, Josué estava observando. Então ele viu um modelo. Ele viu o que podia fazer, viu o que não podia fazer. Josué viu alguns homens morrer ali porque pecaram contra Deus. Josué tinha um modelo. Então Deus não deu um cajado para ele. Não precisou. Porque quando você tem um modelo, você não precisa de um objeto, não precisa de um artifício. Não, agora a tua vida traz isso para você, e a tua vida vai receber a autoridade de Deus. Porque a ideia de Deus sempre foi isso. Não é você ter um amuleto. Não é que você deposite a fé no amuleto. Não, você tem que ter fé nele e que ele está em você. E se ele está em você, as coisas vão acontecer. É essa fé que nós precisamos. É como se Deus dissesse assim: ó, Josué, a tua vida é o teu cajado. Eu não vou te dar um pedaço de pau para representar. Não, a tua vida vai ser o teu cajado. É por meio dela que você vai andar em autoridade. Eu não vou te dar algo para te mostrar, ó, está aqui a autoridade. O pastor tem o cajado. Não, o cajado é a tua vida, pastor. Você que é pastor da sua casa. Você vai andar no sobrenatural por meio da sua própria vida. Quando Jesus veio, era isso que ele estava estabelecendo o modelo. Ele não deu nada para segurar também. Josué não recebeu como sombra, e Jesus vindo também não deu nada. Ele falou: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós permanecerdes em mim, dareis muito fruto. É a palavra de Deus que está em nós. Então, irmãos, a pergunta dessa noite é: quem abrirá o caminho? Esse é o tema da mensagem. Quem abrirá o caminho? Irmão, se você deixar o Espírito Santo mostrar o caminho de Deus para você, se você acreditar e entrar nesse caminho de Deus, te prepara. O Pai está de braços abertos para te receber. Porque toda pessoa que entrar no Cristo, ela vai encontrar um Pai à espera. O Pai está esperando. Então, irmãos, a Páscoa ela é muito especial para nós, mas é lembrar daquilo que aconteceu, daquilo que Ele fez, e tem que trazer para nós sentido nos nossos dias de: Ele fez aquilo para que eu pudesse hoje estar vivendo e dando continuidade naquilo que Ele começou lá. E aí, quando você olha para os seus filhos, isso vai dar sentido no seu coração. Porque Cristo morreu lá, os meus filhos estão aqui. Porque imagina se você já tivesse tido imagina se chegasse o teu tempo, o meu tempo, de ter que pagar com morte de cruz. Eu não sei se iria dar ou não o tempo de eu ter os filhos, a família, o casamento, os sonhos. Não, porque Ele passou por lá, eu estou aqui. E eu estou aqui para um propósito, para cumprir um propósito. Então, se você entrar nesse caminho, se você acreditar na palavra de Deus e começar a pisar os seus pés, irmãos, quando você acredita e começa a botar o seu pé na palavra, tem algumas coisas que estão na sua frente que elas vão ter que abrir, que nem as águas do Jordão, e você vai passar. Vai passar. Porque tem um Pai te esperando. Irmãos, o que Adão perdeu é exatamente o que Jesus veio restabelecer para nós.
por intermédio de Jesus, por meio dele, o homem voltará a ter um encontro com Deus. Todos os dias Adão tinha um encontro com Deus. Não era só quando o culto estava bom, não era só quando o louvor estava bom, não era só quando vinha nos cultos, não. Todos os dias Adão tinha um encontro com Deus. Todos os dias. Então, quando por meio de Jesus ele restabelece aquilo que o homem perdeu, todos os dias você vai poder ter um encontro com ele. Todos os dias. Todos os dias. Talvez alguns de nós ainda venhamos a precisar de um Moisés. Eu entendo isso, os processos. Nem todos estão no mesmo nível, estão no mesmo ritmo e na mesma velocidade. Não, talvez alguns ainda precisam que alguém vá na frente mostrando o caminho. Mas você também tem que discernir o seu momento, em que lugar que você está. Porque talvez você está esperando que alguém abra uma coisa por você, para você, que é você que tem que abrir. E se você não entender isso, você está esperando alguém que venha e abra que dê um acesso para que você entre no lugar que é só você que tem a chave. A chave é codificada, cada vida é codificada. Só a sua vida pode abrir aquilo que o Senhor tem para você. Não, você não vai poder usar a vida de outro. Você vai ter que pisar nas águas. Sabe o que é engraçado? Que nesse tempo aqui o Jordão estava em época de cheia. Ou seja, não era, porque se está rasinho a gente vai lá e pisa, né? Não, você está sendo desafiado a pisar num lugar que é um lugar que para você não gera segurança no seu coração, mas você está sendo desafiado. Você vai ter que pisar com a sua vida nesse lugar. E muito ruim ter que lidar ou entrar em lugares que nós não temos segurança no que se apoiar. Como é que eu vou entrar num lugar que para mim é escuro? Porque eu não sei como me movimentar. Como é que eu faço? A presença. É por isso que nós temos que estar carregados da presença, porque a presença é a certeza. A presença. Eu não acredito na fé dos levitas. Eu acredito que eles tiveram fé por causa da presença. Por quê? Porque a história mostra que nenhum homem afunda quando Deus está no barco. Irmãos, a história mostra que nunca um barco afundou quando Jesus está nele. Nunca. A história mostra. Os barcos que afundaram, Jesus não estava nele. A história mostra que onde ele estava, a morte nunca imperou, onde a vida de Cristo estava no lugar. A morte nunca encontrou lugar em alguém quando Cristo estava no lugar. Muito pelo contrário, até onde já tinha morte estabelecida, toda vez que ele chegava, a morte tinha que sair e a vida de Cristo vinha sobre aquela pessoa e ela ressuscitava. A presença. A presença. E se tem uma coisa que nós precisamos nesse tempo, é a presença. A presença de Deus. Então, irmãos, ler a Bíblia, jejuar, orar, eu acho que é por aí. Mas presta atenção nos Moisés que Deus tem colocado perto de você. Porque vai chegar uma hora que Moisés vai ser retirado. Quando Moisés for retirado, Deus está falando agora contigo. Ele está falando assim, já te dei tempo suficiente para você aprender com Moisés.
Sabe por que Josué assumiu? Porque ele olhou, aprendeu e praticou. Estava pronto. Estava pronto. Estava pronto. Aí aquela situação natural do homem, os temores, foi por isso que Josué capítulo 1 Deus pega e fala: não, seja forte e corajoso, continua na palavra, medita nela dia e noite. Mas ele estava pronto. Até Moisés falou assim: escolhe o Josué filho de Nun. Estava pronto. Não deixe passar o seu tempo, irmão. Presta atenção no tempo. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero abençoar a sua vida aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a graça, que a paz do Espírito Santo, que o amor de Deus